Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Marcos Coutinho, terapeuta naturopata. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto: você precisa comer de 3 em 3 horas? É um assunto interessante. Antes, eu peço para que você se inscreva no canal. Logo abaixo desse vídeo tem um botãozinho com o nome inscrever-se. Basta você tocar nele, em seguida vai aparecer um sininho e você aperta o sininho que dá para receber os vídeos que eu mando todos os dias para o YouTube falando sobre saúde natural, não é? E em seguida compartilhe com os seus familiares e amigos, não é? Eu vou estar sempre à disposição no canal para dirimir qualquer dúvida sobre esse assunto. Pessoal, comer de 3 em 3 horas. Eu quero que vocês saibam o seguinte, para que vocês entendam. Cada vez que você se alimenta, o pâncreas produz insulina, que por sua vez vai direcionar a glicose dos alimentos para as células. Isso acontece todas as vezes que você coloca qualquer alimento na boca, quer seja uma refeição, quer seja um lanche. É assim que acontece, o pâncreas atua, não é? Ao consumir alimentos como carboidratos ruins e açúcar, o pâncreas precisa produzir uma maior quantidade de insulina para metabolizar toda a glicose. Veja o desgaste que acontece no pâncreas quando nós nos alimentamos, principalmente de carboidratos ruins e do açúcar, doce, produtos industrializados e por aí vai, não é? E quando a insulina não consegue metabolizar toda essa quantidade de açúcar, a sobra é estocada em forma de gordura. É assim que funciona. E quando ele não consegue, quando o pâncreas não consegue fazer esse processo, é porque já está sobrecarregado em função da quantidade de alimentos que a gente consome frequentemente, não é? Além de engordar, você ainda corre o risco de desenvolver diabetes e outras doenças, porque você aumenta a possibilidade de inflamar o seu corpo. Gente, quanto menos a gente comer, melhor. Entendam isso. Cada vez que você coloca qualquer que seja o alimento no seu corpo, você está correndo o risco de inflamar o seu corpo. Mas nós precisamos nos alimentar, com sabedoria, conhecendo os produtos que nós vamos colocar dentro do nosso corpo, o alimento que nós vamos colocar dentro do nosso corpo, não é? Por isso, a importância de saber escolher os alimentos corretos é fundamental para que a gente tenha saúde, não é? É necessário escolher alimentos com baixo índice glicêmico, começa por aí, para não correr riscos de pré-diabetes. Agora, eu imagino que você consegue entender o que acontece se você ficar disparando insulina na sua corrente sanguínea a cada 3 horas. Então, gente, essa história de comer a cada 3 horas, tenham a absoluta certeza que isso não faz bem à saúde. Porque o seu pâncreas vai trabalhar mais. E se não for um alimento de qualidade, um alimento saudável, você fica em risco de contrair algumas doenças, a exemplo da diabetes, não é? A sua culpa começa quando você conhece a verdade. É o que você está conhecendo e aprendendo agora, se você ainda não sabe disso, não é? E continua agindo de maneira errada. Então, gente, quando a gente resolve fazer essas coisas, se alimentar dessa forma, se alimentar de qualquer jeito, nós estamos comprometendo a saúde no nosso corpo e automaticamente a nossa qualidade de vida, porque água mole, pedra dura,
tanto bate até que fura. Então você continua se alimentando mal frequentemente no dia a dia, você vai ter problemas de saúde a cada dia que se passa e dificultando cada vez mais a sua qualidade de vida no futuro. Quando você mais precisa de ter saúde, é quando você para de trabalhar, se aposenta e precisa de saúde para conseguir utilizar aquilo que você ganhou, não é? Então vocês precisam pensar nisso, refletir sobre isso. A minha recomendação como terapeuta naturopata é que você pare de comer de 3 em 3 horas. O organismo não precisa disso, tá certo? Mude o seu hábito alimentar e você vai sentir fome antes você não vai, na verdade, sentir fome antes das refeições principais, se você mudar o hábito alimentar, certo? Aí eu vou falar para vocês o que é que eu faço. Vocês podiam fazer essa pergunta também. Sim, o que é que você faz para que você coma menos, né? E você consiga, digamos, ter mais saúde? Bem, o meu café da manhã, ele é composto de 3 ovos, que no passado a gente dizia assim, não, você não pode comer ovos porque tem colesterol. Não, gente, isso é mito. Já foi derrubado há muito tempo. Eu como no mínimo 3 ovos por dia, no mínimo, e gosto de fazer isso no café da manhã. Uma vez ou outra, se resolver comer à noite, eu também como ovos cozidos, não é fritado, não é fritura, ovos cozidos é o mais saudável que tem, né? Então eu costumo colocar 3 ovos no meu café da manhã, parto ele direitinho e aí eu começo a colocar nele alguns nutrientes. Por exemplo, eu vou até buscar aqui mais um alimento, um momentinho só. Pronto, retornei. Então, o primeiro tempero que eu coloco nos 3 ovos, depois de cortar eles direitinho, não é? É a cúrcuma, o açafrão da terra. Por quê? Porque o açafrão da terra, que é também chamado de cúrcuma, ele é o melhor anti-inflamatório natural que existe no mundo. E aí eu tenho um canal, no meu canal, eu tenho um vídeo falando sobre o açafrão da terra. Eu faço aqui uma mistura de açafrão da terra com a pimenta do reino, na proporção 9:1. 9 de açafrão da terra com 1 de pimenta do reino, né? Por exemplo, 9 colheres de sopa de açafrão da terra com 1 colher de sopa de pimenta do reino. E aí, eu tenho um vídeo no canal falando sobre açafrão da terra, e eu explico direitinho como se prepara, não é? Porque quando você coloca a pimenta do reino no açafrão da terra, ele potencializa o poder anti-inflamatório. Então, o primeiro tempero que eu coloco no ovo cozido é o açafrão da terra. O segundo é a canela. A canela, minha gente, ela não deixa a glicemia subir. Ela não deixa aumentar a glicemia vai subir, mas vai subindo devagar. É um tempero fantástico para a saúde, para você evitar os picos de glicose. Então tudo isso pulverizando. Pulveriza um pouco de açafrão da terra, pulveriza um pouco de canela. Esse alimento aqui é o cacau 100%. É um dos maiores antioxidantes que existe. Então, qual o objetivo do cacau? É varrer os radicais livres, tirar a sujeira do corpo. Se você tem um controle dos seus radicais livres no corpo, automaticamente você está com menos risco de doença. Então, repetindo, açafrão da terra, pulverizando em cima do ovo, né? Canela, pulverizando também um pouquinho, só pulverizando em cima. E aqui o cacau em pó 100%.
também pulverizado. Eu coloco aí uma colherinha de café daquela, né, em cima do ovo. Mas esse alimento é a quinoa. A quinoa, ela é fundamental e importante, é fibra para você colocar dentro do seu corpo. É um dos melhores alimentos também. Então, eu falei que no café da manhã, por isso que eu quero mostrar para vocês por que eu não sinto fome. No café da manhã são 3 ovos, e nesses ovos eu tempero sobre ele cúrcuma, ou açafrão da terra, como vocês queiram chamar, a canela e o cacau 100%, mais a quinoa, que é a fibra, né? Feito isso, eu tenho um cuidado de também consumir gordura na maior quantidade. Então eu falo para vocês a importância da dieta cetogênica, né, que é 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato. Então os ovos é proteína e tem um pouco de gordura também nos ovos. Mas aqui, minha gente, é um mix que eu preparo. Nesse mix a gente tem as nozes, amêndoas, certo? Castanha de caju, semente de abóbora, estão vendo aqui, ó, verdinha, semente de abóbora, linhaça, tá vendo aqui, ó, linhaça dourada, pode ser aquela linhaça marrom também, não tem problema nenhum. Uva passa, ela é rica em boro, né? Enfim, esses nutrientes que são, a grande maioria deles, gorduras boas. Aí o que eu faço? Eu coloco 4 a 5 colheres de sopa dentro do liquidificador e bato. Quer dizer, eu não vou deixar nem na digestão o organismo trabalhar mais forte. Ao invés de mastigar, eu coloco 4 a 5 colheres desses alimentos que são gorduras boas e fibras dentro do liquidificador e bato. Aí vai gerar aquela farinha. Aquela farinha eu coloco dentro do potinho onde está os 3 ovos e onde está esses alimentos todos, esses temperos todos que eu acabei de falar aqui agora. Então, gente, veja como é um café da manhã rico em gorduras, em proteínas e em fibra. A única fruta que eu como no café da manhã é a maçã. Eu tenho um vídeo até falando aí sobre isso. Coma uma maçã por dia e esqueça do seu médico. Então, eu consumo uma maçã todos os dias no café da manhã, não é? Então, são esses meus alimentos, são esses os alimentos que eu consumo no café da manhã, e eu simplesmente não sinto fome quando chega a hora do almoço. Eu tomo café da manhã às 6 horas da manhã. Sabe que horas eu vou almoçar, minha gente? Por volta das 2 horas da tarde, por volta das 14 horas, tá certo? Então a minha primeira alimentação é o café da manhã, por volta das 6 horas da manhã, e a alimentação é essa que eu falei. E a segunda alimentação é o almoço, por volta das 14 horas. Veja quanto tempo eu fico sem me alimentar. Só bebendo água, um chá ou um café, no máximo uma fruta. No intervalo, uma goiaba, por exemplo, não é? Uma melancia, uma fatia de melancia, um exemplo, mais uma fruta no intervalo, e pronto. Né? No almoço, por volta das 14 horas, eu tirei o arroz da minha refeição no almoço, tirei, literalmente, porque o arroz é muito glicêmico, não interessa qual deles, ou o arroz simples, ou enfim, o arroz é extremamente glicêmico, não é? E eu já falei para vocês que eu tenho um problema na minha família com relação a diabetes, então eu tenho todos os cuidados nesse sentido. Então arroz eu não consumo mais no almoço. Então meu almoço é o que? Feijão, não é? O feijão acrescido da proteína, que é a carne, né? Ou o peixe, certo? E o feijão, a carne e o peixe, e também no almoço eu consumo esses 2 alimentos aqui, ó. Primeiro é o óleo de coco. Logo após
consumir o feijão, a carne e a salada, que eu também consumo uma salada de legumes nesse horário do almoço, e aí nessa salada vem beterraba, vem cenoura, vem folhagens, né? Enfim, quando termino o consumo do almoço, eu consumo 2 colheres desse óleo de coco, que é gordura boa, excelente para a saúde. Deixa seu corpo bem nutrido, bom para a memória, né? São alimentos de gordura boa, né? E também, logo após o óleo de coco, este azeite de oliva extra virgem, né? Prensado a frio, está escrito aqui, ó, prensado a frio. É um azeite importado, é azeite de oliva puro, sem soja. Gente, após esse consumo no almoço, às 14 horas, feijão, carne, o óleo de coco, a salada de legumes e o azeite de oliva extra virgem, eu só vou consumir a próxima refeição no outro dia no café da manhã. Então, durante a semana, a minha alimentação é essa: um café da manhã às 6 horas da manhã e um almoço às 14 horas. E francamente, minha gente, eu vou almoçar sem fome. Procuro comer pouco. E entre o café da manhã e o almoço, eu faço atividade física, eu faço minha meditação, enfim, as outras ações importantes para a saúde, né? E a partir das 14 horas até as 6 horas da manhã, eu costumo fazer o que eu chamo de jejum intermitente, de pelo menos 16 horas. Então, o que está acontecendo com isso? Eu estou deixando o meu organismo trabalhar menos, o meu pâncreas vai trabalhar menos. O risco de acontecer uma diabetes é muito menor. Por quê? Porque eu estou consumindo menos alimentos. E estou fazendo atividade física, estou ganhando, estou queimando caloria. E aí eu consigo manter a média do meu peso ideal. O meu peso ideal hoje, com a minha idade e altura, é 74 quilos. Eu peso entre 72 e 73 quilos. Não passo de 74 quilos. E não tem efeito sanfona não, é assim a perder de vista. Por quê? Porque a minha alimentação é essa. Ela é rica em gordura e em proteínas e o carboidrato mínimo. E aí eu gosto de consumir também uma macaxeira, um inhame, uma batata doce. São carboidratos bons, você consome em pequena quantidade, mas o peso da alimentação está na gordura, é por isso que eu não sinto fome. Isso aqui, minha gente, eu vou dar uma dica para vocês, olha. Você que trabalha, está fora de casa, e para que você não sinta fome, você toma seu café. Quando chegar lá no trabalho, lá, se sentir alguma coisa, beba água. Às vezes você até mistura a sede com a fome, você precisa beber água, não é? Mas você pegar isso aqui, colocar um punhado na mão e colocar na boca e mastigar bem, você não vai sentir fome. Meu filho uma vez conversando comigo, dizendo que quando chegava no trabalho, chega tremia de fome. E eu dei essa dica para ele: faça um mix de gorduras boas, e quando chegar no trabalho, antes de você sentir fome, você coloca na mão e coloca na boca um punhadinho só. E acabou com a fraqueza que ele sentia, a fome que ele sentia, o tremor nas mãos que ele sentia. Certo, gente? Então, essa é a melhor forma de você se alimentar. É procurar fazer como dieta a dieta cetogênica na sua vida. 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato. Faça a sua atividade física para que você queime caloria, para que você movimente o corpo. Se você fizer atividade física todo dia, não é só questão de queimar caloria não, mas você está movimentando os braços, você está movimentando as pernas, você está movimentando o pescoço, você está movimentando o seu corpo inteiro.
o tempo vai passando, o seu corpo não vai entrevar, você não vai sentir dor, porque você precisa simplesmente se movimentar, apenas isso. Então faça atividade física, beba 2 litros de água todos os dias, isso é fundamental para a saúde, certo, minha gente? Então, com tudo isso que acabei de falar agora, o que eu quero dizer é, não consumam alimentos de 3 em 3 horas, não é necessário isso. E aí você pergunta, até para a gente finalizar o vídeo, vocês poderiam perguntar, sim, mas você não faz nada de alimento errado? Você é totalmente radical? Não, não. Chega no meu final de semana, eu gosto de tomar minha cervejinha, mas eu tomo com moderação. Eu posso consumir até uma pizza, quando faço isso uma vez no ano, no aniversário dos meus enteados. Porque eles gostam de pizza e eu vou lá, faço parte, consumo uma, 2 fatias e pronto. Mas não é, o problema da nossa saúde é o consumo de alimentos ruins todos os dias. Então, o meu corpo ele está preparado para uma vez ou outra eu comer uma pizza, comer uma feijoada, não vai ter problema nenhum, o corpo vai reparar. Por quê? Em primeiro lugar, eu durmo bem, que é uma ação importante. Então, quando você dorme bem, eu tenho um sono reparador, aquilo que você fez, a atividade física que possa ter machucado alguma parte do seu corpo, o alimento que você consumiu que não é bom, o teu corpo vai reparar tudo durante o seu sono, que é o que eu chamo de sono reparador, e nós precisamos dormir bem para que de fato você tenha saúde e tenha qualidade de vida. Certo, gente? Então, o resumo desse vídeo é isso. Nós podemos nos alimentar com um combustível voltado muito mais forte para a gordura. Em seguida, a proteína e o mínimo de carboidrato. Não é? E não se alimente de 3 em 3 horas. Se você toma seu café, almoço e jantar, se você janta no máximo às 18 horas, 18h30, porque quando você vai dormir, você já passou o período da digestão, que são pelo menos 3 horas. Certo, gente? Então, eu não janto. No final de semana é que eu dou uma relaxada e como uma coisa a mais, aí tudo bem. Mas dentro da semana eu não janto, é só café e almoço. Quem janta, jante mais cedo. Às 18 horas, no máximo 19 horas. Porque quando você for dormir, às 22 horas, o seu corpo já fez a digestão. E durante a noite, no sono reparador, o teu corpo vai reparar tudo aquilo que entrou no seu corpo, o seu alimento que não foi de boa qualidade, não é? Até porque no dia seguinte ele vai sair nas fezes e vai sair na urina, não é? E vai também reparar todos os problemas que você fez quando fez atividade física, né? E dessa forma você consegue manter o seu corpo desinflamado, correndo muito menos riscos de qualquer doença. Gente, as doenças vêm da inflamação do corpo, saibam disso. Qual é o nosso papel? Buscar manter o nosso corpo desinflamado. É isso, minha gente. Então, coma menos. Por favor, esqueça dessa história de comer a cada 3 horas. Isso não faz bem à sua saúde. É isso aí, minha gente. Essa é a minha dica de hoje. Eu peço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber notificações, dê um like e compartilhe com os seus familiares e amigos. Eu vou estar sempre à disposição no canal para dirimir qualquer dúvida sobre esse assunto. Obrigado, pessoal, pela participação, pela presença. Até a próxima oportunidade e saúde em primeiro lugar. Até breve.